Opa, Boa noite. boa noite, doutor Guilherme. E doutor Fabiano, tudo em paz? Tudo certo? Tudo em paz, tudo certinho. Estou muito feliz da gente poder estar fazendo esse encontro novamente. Muito bom. Conversar um pouquinho hoje sobre comportamento. Só configurar, conferir se está tudo funcionando direitinho aqui para a gente poder começar. Ah, beleza. Ajusta o teu avião aí. A gente poder decolar e brincar um tiquinho aqui, conversar um tiquinho. Bora que conversar é comigo mesmo. Tem pão de queijo? Podia ter feito, né, bicho? Dei bobeira. Cara, pô, assim não dá, né, cara? A gente fica esperando os mineiros trazer pelo menos pão de queijo. Meu filho, aqui se deixar é pão de queijo no café, na manhã, na janta, o dia inteiro. Rapaz, ó, se Só você muda, continuar falando assim, vou ter que ir aí. só muda o recheio. Você lembra o que é isso, né? Ô, com frango, com pernil. O Fabiano tá mandando mensagem aqui falando que não tá online. Não? Não, deixa eu ver aqui. Mas está aparecendo aqui live 1,57, 1,58. Tem que ver se está vinculado no YouTube. Deixa eu conferir aqui. Pode comer pizza, então? Pode. Guilherme, você tem clínica aí? Tem. Meu pai é... Olha, deixa eu ver se entrou aqui agora. Acho que agora entrou. Meu pai é veterinário também, Fabiano. Ele tem clínica desde 92 aqui em Belo Horizonte. Aí eu atrapalho ele lá. E eu era só uma criança. Eu fui na formatura do meu pai, cara. Caramba! Tinha 4 anos. Caraca, teu pai foi bem guerreiro, né, cara? Que formar em veterinária com neném. Meu pai já era formado em biologia. Formou em biologia, aí depois ele fez veterinário. Aí ele exerceu os dois, ele dava aula de manhã e ficava na clínica na tarde, na parte da tarde. Caramba, Acho que olha. agora acho que estamos on. Estamos on? Agora sim. Então vamos nessa. É um prazer estar on aqui, doutor Guilherme. Boa noite, pessoal. Prazer receber todos vocês aqui na nossa live no Clube dos Bichos. Dando as boas-vindas ao Dr. Fabiano, nosso companheiro aqui de redação do Clube dos Bichos. Médico veterinário comportamentalista que nos dá um suporte gigantesco, seja escrevendo para a gente ou respondendo dúvidas dos nossos seguidores aqui. Boa noite, Fabiano, tudo jóia? Boa noite, tudo jóia? Um prazer estar aqui com vocês, viu? Grande prazer. E também, o Clube dos Bichos é um lugar onde a gente se sente seguro de encontrar bons amigos. Muito obrigado por você estar aqui dividindo seu tempo, seu conhecimento com a gente. Vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre comportamento hoje, mais voltado para filhotes de cães. Então vamos começar, pessoal, aproveitar que o pessoal já está chegando aqui. Pessoal, então boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live aqui do Clube dos Bichos, a nossa primeira live. A gente espera que esse evento de lives aqui no Clube dos Bichos se repita com uma frequência um pouco maior. A gente estava começando, fazendo algumas conversas para a gente poder fazer algumas lives. O doutor Fabiano foi o que primeiro se prontificou a dividir esse tempinho, esse conhecimento com a gente. Eu sou Guilherme Rezende, eu sou médico veterinário, faço parte aqui da equipe do Clube dos Bichos. O Clube dos Bichos é um portal de conhecimento
desenvolvido por uma equipe de médicos veterinários. O nosso objetivo é levar conhecimento, levar informação de qualidade para os tutores e para os amantes de animais. A gente tem recebido um número muito grande de perguntas, seja aqui no nosso canal no YouTube, ou no nosso Instagram, ou também na nossa página, sobre diversos assuntos. E um dos assuntos que vem com frequência, sim, é sobre o comportamento animal. Dentro desse grupo de comportamento animal, um assunto que se repete bastante é a educação de filhotes. O pessoal manda para a gente, pergunta como faz para educar um cachorro filhote, quando que tem que começar essa educação, se tem que socializar, se não tem. Enfim, são várias perguntas que os nossos seguidores mandam sobre como educar um filhote, e por conta disso a gente resolveu fazer essa live sobre educação de filhotes. Para isso a gente convidou o Dr. Fabiano Borba, ele faz parte aqui da equipe do Clube dos Bichos. O Dr. Fabiano Borba é médico veterinário, graduado pela Universidade de Brasília. Ele é mestre em patologia animal pela Universidade Estadual Paulista e ele atua como médico veterinário na área de bem-estar animal desde 2013 e na área de comportamento animal desde 2016. Doutor Fabiano, muito obrigado pela sua disponibilidade, por dividir seu tempo aqui e seu conhecimento com a gente aqui do Clube dos Bichos. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. A oportunidade da gente também estar podendo relembrar uma recente live que a gente já fez. Agora vai dar certo, a gente vai conseguir deixar o arquivo. Agora é real oficial. Agora é real oficial, isso mesmo. É isso aí. Fabiano, então, para a gente começar os trabalhos da noite, vamos ver quais que são os objetivos básicos da educação de um filhote. Quando a gente fala sobre educação de filhotes de cães, o que o tutor precisa de saber quando ele vai iniciar o processo da educação e do condicionamento de um filhotinho? Olha, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que saber, que a pessoa tem que pensar e se preparar para isso, é conhecer a respeito do cão. Porque do cão, ou do gato, ou do animal que ela está se preparando para pegar. Porque, de uma forma geral, as pessoas acham que conhecem o animal. Muitas pessoas já tiveram um cachorro antes. Mas, e essa é dá uma falsa sensação de segurança para a pessoa quando ela pega o cachorro, especialmente se a pessoa já teve um outro animal. Mas você tem que pensar que hoje o conhecimento é muito maior, sua vida pode ser muito mais fácil se você pensar no seu gatinho ou no teu cachorrinho e se preparar para a vinda dele. Isso é o que poucas pessoas fazem. E remetendo aí ao objetivo de você educar um cachorro, é você ter um cachorro equilibrado depois emocionalmente. Você ter um animal que seja um bom animal de família, um animal que você consiga interagir com ele de uma maneira saudável para ambos, uma relação saudável. E, assim, saindo um pouco daquele pressuposto de que, meio antropocêntrico, né? De que o animal tem que se adaptar de qualquer forma à unidade humana, à família humana, e pensar também que existe uma outra perspectiva também, né? Que é a perspectiva do próprio animal. E se a gente partir dessa perspectiva, a chance de nós termos sucesso ela é muito maior. Sim, faz todo sentido. Quando a gente, em vez de se colocar como centro, a gente transfere isso para o animal, né? Colocar o animal como um grande motivo da nossa vida, colocar ele como um companheiro mesmo, né? Não como uma coisa a mais, assim, como ele inserido dentro do núcleo familiar mesmo, né? Sim, sim. E quando você pensa também no comportamento, né? Levando isso para o lado do comportamento, você pensar no seguinte: se você quer ter sucesso na educação do seu cão, você não tem que fazer com que seu cão pense como uma pessoa. É mais fácil para nós, né, que temos eu não vou dizer maior, né, a gente hoje não está mais trabalhando com isso, tipo, quem é o mais inteligente, o menos inteligente, tal, depende para quê, né? Por exemplo, para farejar, eu garanto que qualquer dos meus cachorros
por pior que seja, por mais velho que seja, fareja melhor que eu. Sim. Agora, para resolver um problema de matemática, eu resolvo melhor que ele. Então, assim, a gente quando parte dessa perspectiva de entender, por exemplo, que o cão, ele vai pesquisar muito mais o mundo, entender muito mais o mundo, por exemplo, através do olfato. Isso já muda completamente a minha visão. Poxa, então, já que ele vê o mundo mais através do olfato, o que eu preciso fazer para me comunicar melhor com essa espécie? O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer, né? A gente tem essa capacidade de abstração que o cachorro não tem. Então, a gente consegue ir até o nível dele e nos comunicarmos assim, olha, eu acho que talvez, se eu for por aqui, eu vou me fazer ser melhor entendido pelo meu cão. E aí, isso parte também de uma coisa muito importante, que é entender a comunicação canina, né? Ou entender a comunicação felina, entender a comunicação dos animais de companhia, das aves, se você resolver ter uma ave, né? Você precisa ter esse conhecimento para garantir o bem-estar do seu animal. E eu garanto para você... respeitar, né, Fabiano? Exatamente. Exatamente isso, Guilherme. Porque quando você entende e você respeita esses limites, na verdade, o que acontece é um ganha-ganha. O cachorro fica mais equilibrado, o gato fica mais equilibrado, teu papagaio fica mais equilibrado. E, por outro lado, você vai ter menos problemas com a tua família. Facilita o relacionamento para todo mundo, né? Facilita para todo mundo, isso mesmo. Fica todo mundo... A gente fica numa situação onde as necessidades básicas estão sendo cumpridas, tanto para o lado humano quanto para o lado animal. Com certeza. Fabiano, a gente anunciou no Instagram que a gente ia fazer essa live e os nossos seguidores mandaram algumas perguntas. A gente vai respondendo essas perguntas ao longo dessa conversa aqui. Por exemplo, a Aline mandou para a gente que ela está tendo dificuldade para sair para passear com o filhote dela. Ela mandou: como que faz para o filhote querer passear na rua? A minha trava e só vai no colo, não anda na rua de jeito nenhum. O que a gente pode fazer para ajudar esse animal a ir para a rua para passear? A primeira coisa que eu diria para a Aline, eu não estou vendo o seu animal, mas eu diria para você não forçar, né? Forçar a barra, colocar ele no peitoral ou na coleira, colocar uma guia e sair puxando, você não vai ter muito sucesso. Você vai estar confirmando esse medo para o teu animal. Então, para que a gente não confirme um medo que ele já está experienciando, que ele já tem, a gente pode induzir ele a gostar de ir para a rua. E como é que você faz isso? É a Aline, né, que pediu? Isso, Aline. Aline, eu diria para você o seguinte: se você vai levar seu cachorro para a rua, uma das maneiras mais fáceis de você fazer com que ele goste, bem bobinha mesmo, mas ao mesmo tempo é muito eficiente, você fazer essa estimulação pouco a pouco com o alimento. Você pode, colocar o teu filhote do seu lado e abrir a porta, né? Só abrir a porta. Abra a porta e vai oferecendo petiscos para o seu cão, para ele poder já ir vendo o ambiente ali fora. Se for um prédio, ele vai ver o hall. De uma forma geral, ele vai ter menos resistência a entrar no hall do que ir, por exemplo, aqui em Brasília tem aqueles pilotis, né, que ficam lá embaixo do prédio e que já estão em contato com a rua. Então, quanto mais perto da rua ele tiver, mais medo ele vai ter. Então, você vai fazendo paulatinamente. Primeiro, você abre a porta, depois você vai para o hall, depois você vai entrar no elevador. Você não precisa entrar no elevador e descer, você entra no elevador e sai do elevador. Aí, depois, você desce com o elevador, com ele, quando ele já estiver confortável no elevador. Aí, depois disso, você vai sair. Fazendo uma abordagem gradual, você consegue um sucesso maior do que se você tentar simplesmente expor o animal ao que ele considera alguma coisa aversiva e tentar que ele se resolva. Fazendo um paralelo, né? Uma criança, ela se resolve muito porque ela confia nos pais e porque ela também tem a capacidade de nós conseguimos nos comunicar de maneira verbal e construir histórias. Nós temos uma coisa chamada memória episódica.
O cachorro não tem. No caso, você fez uma pergunta a respeito de um cão, o cachorro ele não tem isso. Então, você não tem como explicar para ele, apesar de todo mundo fazer isso, inclusive eu. Vamos lá, bebê, então, olha, vamos sair um pouquinho, coloca sua patinha para fora, olha só, tá tudo bem. Todo mundo faz isso. Eu faço isso, né? Inclusive usando essa voz, tá? Porque geralmente os cães apreciam mais quando a gente fala com eles como se eles fossem criancinhas, né? E por incrível que pareça, né? Inclusive, isso no esporte, talvez seja a razão das mulheres que fazem esportes com cães, elas têm tido mais sucesso no esporte do que os homens, né? Isso explica bastante coisa. O tom de voz também, ele facilita isso. E apesar de eu tentar conversar, né, ele não vai pegar muita informação do que eu estou falando. Então, você fazer essa indução com comida, paulatinamente, você tem mais chance de sucesso ali. Fabiano, essa passagem da porta da casa para o hall, do hall para o elevador, do elevador para o pilotis, para a garagem, para depois sair, pode ser que tenha retrocessos ao longo desse processo, né? Que ele não seja linear, uma evolução constante, não é mesmo? Exatamente. A gente não está falando aqui de uma linha, uma curva de aprendizado que vai assim, né? Só crescente em direção ao infinito e constante, né? Uma reta, uma linha reta, uma função de grau 1. A gente está falando de alguma coisa que ela começa assim e depois ela vai atingindo um platô. Como se fosse uma escada. Exato, como se fosse uma escada. Mas muitas das vezes, ainda mais quando o animal tem medo, ele pode voltar para o nível que ele estava anteriormente. Especialmente porque quando existe uma emoção muito forte, como por exemplo o medo, a curva, ele leva um tempo para aprender, né? Vamos colocar assim, na mente dele, né? Que o ambiente externo gera medo. Geralmente, o animal, quando tem medo do ambiente externo, ele tem medo de várias coisas também, né? Sim. Então, isso é, de certa forma, aprendido. Quando acontece algum problema no treino, a tendência é que ele volte para esse estado anterior muito rapidamente. É por isso que aquela minha insistência em não forçar. Você fazer isso, você vai fazer um desserviço para você mesmo e para o seu cão. Você está criando mais etapas para você ter que resolver, né? Mais empecilhos para você ter que resolver. Exatamente. A paciência, ela é fundamental nesses processos. Ela é fundamental no processo de aprendizado de qualquer espécie. Então, assim, se você não é uma pessoa que não tem paciência, se você gosta de ver resultados de curtíssimo prazo, se você acha que vai resolver isso daí de uma maneira abrupta, você não vai conseguir. Alguns animais, lógico, né, existe uma variação individual, eles naturalmente estão mais inclinados a aprender, têm menos medos, etc. Então, esses animais, nada de braçada, né? Muitas das vezes eles superam esse medo, eles têm mais o que a gente chama de resiliência, né? E também de coping skills, que é uma coisa que não tem tradução para o português, que é a habilidade de lidar com essas emoções negativas. Isso daí pessoas e animais têm, né? Eu estou confortável em falar em emoções em animais, né? E ainda assim continuar com um discurso científico, porque hoje a gente já sabe que animais também têm emoções. Com certeza. Então, mas é engraçado, né? Dizer que isso daí até a década de... É recente, né? É recente. Era um tabu, inclusive, né? Falar disso, né? Falar de emoções animais é um tabu. Sim. E esse processo, Fabiano, quando a gente estimula o animal, quando ele atinge um objetivo, quando ele sobe um degrau nessa escada, vamos assim dizer, a forma de premiar com petisco, o que você acha? O que você tem a falar para a gente sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, o petisco, ele é só ele é um início, né?
E, assim, ele vai estar sempre presente quando você quiser construir um comportamento. Não vou dizer sempre, mas usualmente ele vai estar presente. Né? Frequentemente ele vai estar presente. Mas a gente também tem que pensar que existem outras formas de aprender. A recompensa, o reforço primário, geralmente quando você está falando de um gato, geralmente vai ser um petisco mesmo. Porque algumas vezes, né, e a gente hoje começa com um filhote bem novinho, muitas das vezes ele ainda nem aprendeu direito a brincar com o brinquedo. A gente já começa a estimulação muito cedo pelo toque e depois também pelo alimento. Mas depois você pode, por exemplo, usar outras coisas que ele tem afinidade, por exemplo, o brinquedo. O brinquedo é uma coisa que, tem vários dos animais que eu já trabalhei na minha vida preferiam o brinquedo à comida. Preferia passar fome a não brincar com o brinquedo favorito dele. Se fosse para escolher entre um e outro, ele ia no brinquedo. Ia no brinquedo. Tem animais que vão na comida, tem animais que vão para o brinquedo. E tem uma outra coisa também, que é você premiar comportamentos com comportamentos. Quem escreveu sobre isso foi um cara chamado Premack, né? E essa coisa de você premiar comportamentos com comportamentos, ela é muito interessante, porque o nome, inclusive, do treino chama Nada na Vida é de Graça. Né? Você começa a ensinar o cachorro assim, bom, o cachorro é muito excitado quando você vai abrir a porta para passear, tá? Aí você chega na porta, ele já começa a saltar na porta, saltar em você, mal deixa você colocar a coleira ou a guia, ou o peitoral. E aí o que acontece? Você pega e pede para ele um centro. Lógico, ele já tem que saber sentar, né? Porque senão... Para atender o comando. Exato. Você pede para ele sentar. Quando ele sentar, você abre a porta. Ou seja, o pagamento por ter se sentado é abrir a porta. O prêmio. Exato. O prêmio é o que ele está esperando lá na frente, que é o passeio. Entendi. Está esperando passear, então a gente vai. Abre a porta. Ele está sentado. Eu abro a porta, ele já tem alguma premiação, porque ele começa já a vislumbrar, e o cachorro é capaz de antecipar, né? Ele já começa a antecipar a saída dele para a rua. Né? Isso daí você pode usar para qualquer animal. Inclusive, as pessoas falam assim, gato não dá para adestrar. Sim, gato é treinável, gato aprende truques, você tem que descobrir o que seu animal tem interesse ou não tem, né? Mas eles também podem fazer várias coisas. Inclusive tem um menino no YouTube, uma menina, desculpe, que faz agility com gatinho. Nossa. Tem uma menina que faz agility com gatinho. Então, a gente precisa expandir um pouco nossos horizontes. Claro que o gato não é um cachorro pequeno, né? Tem várias particularidades, é muito diferente, mas nós muitas vezes deixarmos de explorar, né, o enriquecimento cognitivo do gato, porque a gente simplesmente assume que ele não é treinável, isso é besteira. Entendi. E, Fabiano, sempre que for usar algum petisco, dá preferência para petiscos saudáveis, né? Evitar esses petiscos industrializados. A gente aqui no Clube dos Bichos, por exemplo, a gente tem um e-book só de petiscos saudáveis. Nós temos 30 receitas de petiscos com ingredientes naturais. Então, o esquema é ver qual que é o alimento que o animal mais gosta e fazer os petiscos do nosso e-book que tem para poder agradar o animal e ele ficar mais recompensado depois de atingir o objetivo do treinamento. Vou até te dar uma sugestão, Guilherme. Depois coloca o link na bio para outras pessoas que se interessarem. Com certeza. Né? Porque, inclusive, assim, se você tem 30 petiscos, geralmente eu recomendo assim, olha, isso é difícil um tutor fazer, né? Mas tem tutor que gosta de cozinhar. Aí eu falo assim, olha, descobre quais são os 5 alimentos favoritos do seu bicho. Porque aí, quando você quiser uma coisa muito difícil, um comportamento muito difícil, você pode usar o que ele mais gosta. Aquele que é o top. Exato. O top, que você não vai usar sempre. Você vai usar quando você precisa que ele faça alguma coisa muito difícil. E o quinto lá, o último, é para coisas cotidianas, assim. Triviais. Exato, triviais, que ele já sabe fazer, né?
e você paga só para não deixar que o reforço, porque todo comportamento que não é reforçado, a tendência dele é a extinção. Você pode reforçar de várias formas, né? Uma delas é o alimento. Então, quando você faz esse reforço de alguma coisa que ele já sabe, você pode usar um reforço de menos importância. Menos valor, vamos falar assim, para ele, né? Menos valor, exatamente, que tem menos valor. E, além disso, né, falando sobre aprendizagem, os animais, né, eu digo, desculpe, não os animais, isso é uma generalização que eu não posso fazer, mas os cães também aprendem por observação. Se você tem um cachorro mal educado, por exemplo, que tem comportamento de marcação, é mijão, você tem um cachorro mijão em casa, as pessoas têm umas ideias assim, não, eu não consegui educar bem esse cachorro, mas ele faz xixi quando eu saio de casa, então eu vou pegar outro, porque se ele não se sentir sozinho, ele vai parar de fazer xixi. Olha, você precisa educar um para ter outro. Você não pode pegar dois animais para educar ao mesmo tempo. O trabalho é em dobro, você provavelmente não vai dar conta, a maioria das pessoas não tem experiência para isso, nem tempo, e você vai aumentar o seu problema. Então... a chance da pessoa desistir é maior também, né? Porque o trabalho é em dobro, né? Sim, a chance de desistir é maior. E a possibilidade, né, do que a gente estava falando aqui, da aprendizagem por observação acontecer e o seu cachorro que chegou depois ficar mal educado é muito grande. Entendi. Então, pode terminar. Não, eu só ia dizer que ao invés de você ajudar e solucionar o problema, você vai criar mais um para você. E muito provavelmente, se for igual o exemplo que você deu, do cachorro, pegar um cachorro novo porque o mais velho está assistindo sozinho. Muito provavelmente o cachorro novo vai passar a repetir os problemas comportamentais que o velho estava apresentando, né? Exatamente isso. É o que acontece. Inclusive, o pessoal do Do As I Do, que eles fazem isso, né? Eles treinam o cachorro a repetir as mesmas coisas que você faz. Não é à toa que o pessoal fala que o cachorro é reflexo do dono, né? Sim. O pessoal do Do As I Do aproveita isso para poder fazer com que o cachorro faça determinados comportamentos que observando o que o tutor faz. Aí tem vídeo do pessoal que trabalha com essa metodologia, né? Eles vão, por exemplo, num parque, aí eles chegam, por exemplo, colocam a mão no balanço, giram em torno do balanço e depois vão para outro brinquedo. E o cachorro faz igualzinho, ele vai, coloca a patinha no balanço, gira em torno e vai para outro brinquedo. Surreal, né? Surreal. É bem legal, né? Porque a gente vai começando a ver, o cachorro é mais parecido com a gente do que a gente gostaria, às vezes, que fosse. Exatamente. Fabiano, outra pergunta que chegou com frequência quando a gente abriu o box lá no Instagram foi sobre xixi e cocô. Quando a gente fala de filhote, a pergunta campeã que chega pra gente é como treinar o animal para fazer xixi e o cocô no lugar certo. Quais as dicas que a gente pode dar para os nossos seguidores? Eu diria a primeira coisa você tem que ter... eu falei na outra live, vou repetir agora, se tiver alguém assistindo de novo, né? Agora vai entrar por osmose. Sim, olha só, pessoal. Repetição. Vamos continuar falando até entrar. Vai ter tanta palavra aqui que vai ter mais palavra fora do ambiente do que dentro da sua mente. Então, as palavras vão começar a entrar, né? O que eu diria para você você precisa entender que se você não está vendo o que está acontecendo, o teu cachorro, ele não para de aprender, ele está aprendendo com o ambiente. E a possibilidade de ele aprender uma coisa errada é muito grande. Então, você não pode dar toda a liberdade do mundo para um filhote. Primeiro, você tem que começar restringindo o espaço onde ele vai ficar. E as horas que ele estiver fora dali, você tem que estar observando. Você fala, Fabiano, mas ele vai ficar muito preso. Não, porque você se planejou antes. Você se planejou antes para ter um filhote. Você pensou no tempo livre que você ia ter. E você vai tirá-lo de lá para ele poder ter tempo livre de qualidade. E não ter um tempo livre em que ele simplesmente começa a roer a sua casa inteira.
E defecar na sua casa inteira, que é a pergunta, e urinar na sua casa inteira, que também faz parte da pergunta. Sim. Então, a gente restringe ele e coloca no chão o tipo de substrato que você quer que ele faça xixi e cocô. Por exemplo, se você vai usar jornal, forra tudo com jornal. E aí deixa ele naquele lugarzinho. O que vai acontecer? Isso dentro desse espaço restrito que você fez para ele em casa. Exatamente. Você vai deixar um espaço com a caminha dele, tá bem? E vai deixar o resto todo com o jornal. Depois, quando ele começar a acertar, você vai tirando as folhas de jornal, né? Vai deixando cada vez menos folhas de jornal, até você ter a quantidade que, assim, seja necessária para ele conseguir se agachar e fazer um movimento, né? Eu vejo gente, por exemplo, que tem um Border Collie e quer colocar uma folha só de jornal. Não dá, né? Você vai precisar pelo menos umas 4. Exato. Porque senão ele vai errar. E outra coisa, tenha paciência, porque a paciência é muito importante nesse processo. Né? Como eu já falei antes, a paciência é muito importante. E aí, o que acontece? Geralmente a pessoa pune quando ele faz fora. Eu vou contar o segredo agora para você aí, telespectador, né, que tá nos ouvindo. O segredo, o pulo do gato. Na verdade, o pulo do cachorro. O pulo do cachorro. Sabe qual é o pulo do cachorro, gente? É vocês pararem de chegar em casa e o cachorro fez cocô e você vai lá e desce uma porrada no cachorro e desce a naba no bicho. Não faça isso. Quando você faz isso, fala, olha, agora sim, vou corrigir esse cachorro, porque eu sou o macho alfa dominante. Porque aqui é na chibata. Aqui é na chibata. Aqui não tem isso não, aqui o sistema é bruto. Você faz bruto, isso. Rústico e sistemático. Exato, isso mesmo. Quando você faz essa cagada, né, pelo menos você pode ser bruto, agora seja inteligente. Se você chega em casa e bate no seu cachorro, ele não vai entender a ligação entre o cocô e você chegar e ter apanhado. Por quê? Como eu falei antes, ele não tem memória episódica. Como a criança, quando você faz isso, né, quando você é bruto, você explica e aí você depois aplica uma punição. Ele entende a sequência de eventos que levou ele a ter uma punição. E mesmo assim não é eficiente, viu, gente? Não funciona muito, não. Não funciona muito. Tem criança que quanto mais vai apanhando, mais safada vai ficando. E com o cachorro... Violência física não funciona com espécie nenhuma, né? Não funciona. E assim, eu te convido a rever os seus conceitos, né? E pensar a respeito de como reagir nessa situação, porque você, na verdade, você está criando uma desconexão entre você e seu cachorro. A tua ligação começa a ficar problemática. Quando você chega em casa, o cachorro foge. E aí, o que acontece? Você começa a associar você vê aqueles vídeos do YouTube, do Insta, né? O cara chegando em casa e tá todo mundo assim, ó. Os cachorros tudo assim, né? O que você fez, papá? O que você fez? Cachorro tudo assim. Dá pra escutar o som do medo quando você entra em casa, né? Exatamente, mas o que acontece é, você, assim, falou tudo, Guilherme. O que está acontecendo ali é uma situação de medo. Ele faz uma associação, tem cocô no chão e chegou o doido, agora eu vou descer além desses cachorros. Ele já associa cocô no chão e a pessoa deu ruim. Agora, ele não consegue associar o ato de defecar com o fato de você estar punindo. Aí a gente começa a gerar os problemas comportamentais, como aquele que a gente discutiu há alguns meses atrás, aquele artigo que você escreveu para a gente sobre coprofagia. Aí vai querer descobrir por que o animal está apresentando coprofagia. Mas, na verdade, não sabe que o próprio desencadeador desse processo foi o próprio tutor. Né? Exatamente. E muitas das vezes também a maneira como você faz, às vezes tem gente que não bate, mas dá discurso. Aí chega em casa, como você fez isso? Você não poderia ter feito uma coisa dessa, que não sei o quê, e papá. E aí o que acontece? Você, de alguma forma, você está dando atenção também. E aí pode começar o comportamento de defecar, urinar, né? De esses comportamentos inadequados por busca de atenção. Ele entende que fazendo isso certo, o objetivo dele é chamar atenção. Você dando atenção, ele atingiu o objetivo dele. O objetivo dele.
Exatamente isso. Tem até a questão assim que a gente também precisa entender, né? A coprofagia, ela não é anormal, né? A coprofagia Sim, é um dos comportamentos que são esperados dentro o do rol de repertório. comportamento da espécie, né? Exato. Agora, é indesejado, é um comportamento É. indesejado, é horrível. Mas, Indesejável para nós, seres humanos, né? Porque se a gente pensar pelo ponto de vista do cão, não é tanto, né? exatamente. Tanto é que a gente tem pouca correlação, né, Guilherme, entre as nossas, esses problemas, né, de coprofagia e achados clínicos concomitantes. O clínico às vezes fica se descabelando, não, esse cachorro tá uma verminose, não, é problema pancreático, não, esse cachorro tem, cara, Hipoglutaminose. exato, todo tipo de coisa vai sendo investigada e a gente, pô, chega no final das contas, revira o cachorro e fala, pô, o cachorro não tem nada, né? E aí a gente tem que virar realmente pro dono e falar, olha, infelizmente tem coisas que a gente não resolve tão fácil assim. A questão também do hábito de xixi e cocô, eu queria dizer para vocês que tenham paciência mais uma vez e esperem, porque a maturidade do animal, ela vai ser atingida lá pelos 8 meses, mais ou menos. Né? Então, até esse período, demora um pouco até ele conseguir entender, e a gente precisa também premiar quando ele faz certo. Quantas das vezes você ficou do lado do teu cachorro, esperando ele fazer um xixi, um cocô no jornal, para você poder ir lá logo depois e premiar? Muito bem, muito bem. Quantas vezes o tutor faz isso? Quantos vídeos você vê na internet do tutor fazendo isso? Porque tem que ser imediatamente, né? Senão o cão não vai conseguir associar as coisas. Exatamente. Tem que ser imediatamente. E aí você pode esperar determinados momentos que esse comportamento vai acontecer. Que é, por exemplo, quando o cachorro ele acabou de acordar, ele estava dormindo, ele acordou, ele vai fazer xixi. Quando ele acabou de comer, geralmente ele vai fazer xixi e vai fazer cocô entre 15 e 30 minutos dali. Quando o cachorro terminou de treinar, quando ele terminou de brincar, quando você acabou de soltar o cachorro, ele estava restrito, você soltou. Então, a gente já tem que se prevenir. Opa, se eu acabei de brincar com o meu cachorro, ele vai fazer um xixi. Pega, leva ele para o lugar que você quer, espera, faz a vigília do xixi e do cocô, fica ali sentadinho. Assim que ele fizer, muito bem. Enche o saco, gente. Enche, é chato, mas garanto para você que vai ser mais fácil e mais duradouro do que se você ficar inventando um monte de moda aí. Eu acho que é prioridade. Resolver o teu cachorro, tem que fazer o que precisa ser feito. Ou senão vai pagar as consequências no longo prazo. Senão vai ter um animal que vai urinar pela casa inteira, vai defecar pela casa inteira e vai criar um desconforto muito grande para todo mundo. Exatamente isso. Inclusive, existe uma cultura, né? Aqui em Brasília eu faço isso, né? Mas no exterior isso é muito comum, que são as puppy classes, né? Que são um período ali que você, nessa janela que o cachorrinho aprende muito, que é entre 6 e 16 semanas, que é a janela de sociabilização do cão, um pouco mais, um pouco menos, aí depende do estudioso que vai falar. Mas nessa época a gente precisa estar mostrando para o cachorro tudo que ele vai interagir. Quando você perde esse período, você perde assim, uma janela de comportamento que ela é essencial na aprendizagem do filhote. E assim, a gente está com problemas de pandemia, né? Então assim, a gente não está podendo assim, aglomerar, juntar pessoas, etc. Mas a Puppy Class ela é para isso, ela serve para que as pessoas não só ensinem comandos para os seus animais, mas que elas consigam também com que o seu animal comece a aprender que, por exemplo, um cara de chapéu, uma pessoa que está andando de chapéu, não é uma coisa estranha. Uma pessoa de óculos não é uma coisa estranha, um boné não é estranho, uma pessoa com cabelo moicano não é estranho, né? Se a gente não propicia isso nessa fase para o animal, isso vai depois gerar problema, né? Eu me surpreendi uma vez com um cachorro meu, que ele nunca tinha visto pessoas com roupa de igreja, de ir à igreja. E aí um dia eu estava viajando com ele, nossa,
sociabilizei ele o máximo que eu pude nessa fase, só que isso passou. Ele nunca tinha visto uma pessoa com esse tipo de traje. E aí eu estava com ele no carro, a gente estava viajando, eu estava chegando no hotel, ele era um malinois, estava com mais ou menos uns 9 meses. E aí ele viu o povo indo para a igreja, né? Assim, quando ele viu, ele colocou a cabeça para a janela, começou a latir e ficar agressivo com aquelas pessoas, né? Nossa. Ele nunca, assim, para ele era uma coisa muito estranha. E então, assim, às vezes, assim, uma coisa boba, uma falha nesse período pode gerar um problema futuro, né? E o contrário também é verdadeiro, né, Fabiano? Se a gente poder intervir nessa janela que você falou, os benefícios no longo prazo são gigantescos. São muito grandes mesmo, assim. E às vezes, assim, as pessoas, quando você viaja, por exemplo, você vai para os Estados Unidos e você vê o tanto que os cachorros são educados, você fala assim, nossa, que cachorro educado. Eles têm uma cultura de treinar o animal. É estímulo, né? Estímulo, exatamente. Geralmente o pai já fala assim para o filho, você quer um cachorro, então você vai ficar com a responsabilidade de treinar o seu cachorro. E eles não ficam terceirizando essa responsabilidade, muitas das vezes, para um profissional. É uma coisa que eu deixo muito claro também para as pessoas. O adestrador, o médico veterinário comportamentalista, eles estão ali para te ajudar. Se você deixa toda essa responsabilidade de educar o teu filhote, que é o nosso tema de hoje, para o adestrador, ou se você faz uma consulta com o médico veterinário comportamentalista, depois marca uma reabilitação com ele, com o teu animal, o que vai acontecer se você largar na mão dele, dos profissionais, é que ele vai aprender que naquele contexto, com aquela pessoa, ele se comporta daquela maneira. Sem aquela pessoa ali, tchau. Então, ou você põe a mão na massa, ou a possibilidade de você jogar dinheiro fora é muito grande. Fabiano, quanto tempo que dura o seu contato com o animal? Em números de tempo? Quantas horas? Por dia, por exemplo? Olha, atendimento. Mas você está em que contexto? O atendimento? Um atendimento de um animal. Estou te perguntando, por exemplo, assim, se a pessoa não colocar a mão na massa, porque você vai ficar com ela ali 1 hora, vamos colocar assim, não é? O seu atendimento dura quanto tempo? Uma consulta clínica comportamental dura mais tempo. Ela chega a durar 2 horas. 2 horas? Preciso de mais detalhes e tal. Mas depois, eu trabalho muito diferente, né? Eu passo o Sim, mas o tutor vai ficar mais... Você vai ficar 2 horas com o animal. E o tutor vai ficar quanto tempo com o animal? Quantas vezes mais do que 2 horas? Se ele não intervir nesse momento, que é muito maior, não vai ter como ter resultado. Não vai. O poder de influência da ação do tutor no comportamento do animal é decisivo. O que o animal desempenhar de comportamento é em função das ações do tutor. Não adianta querer terceirizar essa responsabilidade, nem para o veterinário comportamentalista, nem para o adestrador e nem para o animal. A responsabilidade é única e exclusiva do tutor. Exatamente, Guilherme. Eu não sabia onde você queria chegar, mas o raciocínio está perfeito. Colocar que se a pessoa não adianta ela ler, conversar, se ela não agir, se ela não colocar em prática tudo que for conversado, não vai adiantar nada, vai ficar só no plano da teoria e não vai resolver nenhum tipo de problema para o animal. Que na verdade isso daí é uma reflexão a respeito de como as coisas acontecem nos tempos atuais. Né? O que acontece? Nós temos poucas habilidades manuais, nós temos muita informação, né? Mas temos pouco conhecimento. E como houve uma dissociação entre as questões de habilidade manual, a prática, e a questão do pensar, a teoria, as pessoas, assim, elas querem fazer, muitas vezes, com um animal, o que elas fazem com um veículo. Elas querem estacionar na oficina mecânica, olha, daqui a 2 horas eu passo e me entrega pronto. Tchau. Isso não acontece com comportamento. Isso não é uma realidade. Então, comportamento é tijolinho em cima de tijolinho, devagar, vai uma construção. Não adianta querer chegar no 10 sem passar pelo 1, pelo 2, pelo 3. Exato. E o pedreiro dessa parede é você, tutor. Totalmente. Fabiano, uma outra pergunta que chegou para a gente
foi sobre o processo da chegada do filhote no lar, no novo lar. Como que faz para acostumar, para poder adaptar esse novo ser, esse novo animal, o novo filhote cachorro, nessa nova casa que ele está chegando? Olha, eu diria primeiro, prepare-se mais uma vez, né? Não deixe para a última hora essa questão de pensar onde o cachorro vai dormir, como ele vai ficar. O enxoval do cachorro tem que estar comprado, né? Ele tem que ter a caminha dele, ele tem que ter brinquedo para roer, ele tem que ter brinquedo de brincar, ele tem que ter a ração, já tem que ter pensando na ração que você vai dar, né? Ou se você for preparar a alimentação natural, você já tem que já tá com isso na cabeça, entendeu? O que você vai estar fazendo. E a nossa cultura não é muito de planejamento, né? Mas é necessário. Não muito. Não muito, não nada, né? Eu admito que essa também é uma falha que eu tenho. Sou brasileiro, né, e tenho essa falha, tenho dificuldade em me planejar. Quando o cachorro chega para você, você tem que pensar que ele acabou de sair de um grupo de animais. Ele vivia junto com a mãezinha dele, junto com os irmãos dele. Lembrando que, por favor, galera, olha aí, ó, anota isso aí. Não pegue cachorro com menos de 45 dias, não pegue. Por favor. Por favor, faz esse serviço aí para mim, tá bem? Que você vai evitar depois gastar dinheiro comigo, tá bem? Outra coisa também que eu te peço, pelo menos 45, tá? Se der para ser 2 meses, melhor. É isso que eu ia falar agora, eu estava esperando você parar e falar assim, se possível, 60 dias, porque... Se possível, 60 dias, isso, se possível, 60 dias, tá? Segura um pouquinho essa ansiedade aí, mas vai valer a pena. E assim, eu vou até falar uma coisa, Guilherme, que, eu não sou contra, né, venda de animais, não é isso, não é disso que eu estou tratando, tá? Eu acho que o trabalho do criador, do bom criador, tem que ser remunerado, porque é caro tratar uma matriz, é caro tratar bem um padreador, é caro manter boas instalações dignas, com bem-estar, é caro tratar filhotes. Então, meu discurso não é sobre isso. Mas agora, evite comprar filhotes de pet shops. Primeiro, porque você não está vendo o que está por trás daquilo, né? Muitas das vezes o cachorro chega ali numa condição que o próprio estabelecimento não tem condição de ir verificar de onde saiu, como é que era a criação. Então, compra do criador e veja o que você está comprando. E, em segundo lugar, quando você adentrar o pet shop e tal, você vai perceber que tem muitas luzes. Então, o ciclo, né, a exposição à luz, ela é muito intensa. Então, esses animais, eles tendem a ser mais irritados, eles tendem a ter mais problemas comportamentais do que animais que vêm direto de um canil. Tendo dito isso, um bom canil, tá? Um bom canil. Tendo dito isso, uma outra coisa que é muito importante é que, como eu disse, ele está chegando de um grupo. Se ele está chegando de um grupo, então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele num grupo. De preferência, coloque, por favor, o seu filhote para dormir no seu quarto nos primeiros dias, ou no quarto do seu filho, não sei, né? Mas não deixe o seu filhote isolado, por isso que ele chora tanto. Sozinho, não tem ninguém. Então, você já preparar um dos brinquedos que ele precisa ter, por exemplo, pelúcia. Coloque uma pelúcia na caminha dele, né? Coloque a caminha dele ali perto da sua cama. Não precisa dormir na sua cama. Não quero que durma na minha cama. Eu não gosto de cachorro na cama. Show, beleza. Aqui em casa é liberado para os gatos, né? Os cachorros não são liberados para subir na cama. Mas... Porque gato sobe tudo que ele quiser, né? Exatamente, né? E aí fica um pouco complicado, mas os cachorros percebem que, nesse ponto, os gatos têm alguma vantagem. E aí a gente, assim, mas assim, quando eu recebo um filhote, ele dorme comigo. E aí eu coloco ele, já vou habituando ele a usar a caixinha de transporte, que eu chamo de casinha, para o tutor não ficar muito assim. Gente, a caixinha de transporte é uma mão na roda, ela ajuda em muita coisa. Você passa a ter mais controle. Acho que daqui a 2 semanas tem vídeo no canal sobre isso. Isso, assistam, por favor, sabe? Ela é uma das bases para não a caixinha em si, né?
Mas a restrição de espaço, ela é muito importante. Eu gosto muito da caixinha. E eu coloco para dormir do meu lado, né? O cachorrinho. Ele pega, geralmente eles se acalmam e dormem, viu? Quando eles estão perto da gente. Poucos são os que chegam e que ficam chorando. Acontece, né? Mas é mais difícil. Aí eu não quero que esse cachorro, eu não quero um cachorro dormindo no meu quarto. Show, tá bem. Então você vai fazer o seguinte: vai afastando gradativamente a caixinha, ou se ele estiver dormindo na caminha, vai afastando a caminha dia a dia. No primeiro dia ele estava do seu lado, no segundo dia ele estava no pé da cama, no terceiro dia ele estava na porta, no quarto dia ele estava na porta na entrada do corredor, ainda vendo você. No quinto dia você deixou a porta entreaberta, ele ainda está te vendo. Aí você vai afastando a casinha até ele se acostumar a ficar longe de você. Mais uma vez, né, como o Guilherme fala, vão ter idas e vindas nesse processo? Vão. Mas é muito melhor do que você ter que ficar lidando com choro de filhote e problema com a vizinhança, porque o teu cachorro não cala a boca. E ó, as pessoas são cruéis, viu? Elas vão ligar na polícia e dizer que você vai estar maltratando o cachorro. Então, pensa nisso. Então, esse processo é como se fosse um processo de desmame, né, Fabiano? Primeiro, o animal ele sai do ambiente com a mãe, com os irmãos, para se adaptar a essa nova casa, e depois você vai fazendo um processo de desmame, cada vez vai se afastando um pouco mais da sua cama, até chegar no ambiente que você deseja que ele passe a noite ali, né? Exatamente isso. Exatamente. Isso daí gera conforto, né? E ao contrário do que a gente pensa, pessoal, tem uns mitos, assim, uns mitos a respeito de comportamento, né? Tipo assim, olha, se o cachorro está com medo, você não pode colocar a mão nele, você não pode acariciar, porque senão você vai reforçar o medo. É umas lendas que a gente escuta, que a gente fala, de onde conseguiu aparecer isso, né? Desse jeito você não reforça, né? O que eu quis dizer é, com carinho, você não vai reforçar o medo. Porque são duas coisas antagônicas, né? Por exemplo, seria como se, assim, você conseguisse fazer isso, e as pessoas fazem isso, viu? Você lembra aqueles filmes antigos que a mulher, ela tá, geralmente está gritando e tal, não sei o quê, aí vem um machão e fala assim, controle-se, e dá um tapa para a pessoa se controlar. Cara, hoje em dia isso, né, cara, é impensável, isso é inaceitável. Sim. Né? Mas foi uma cultura de época. Né? Hoje, ainda tem pessoas que fazem isso. Elas observam que o cão está com medo, observam que o cão está descontrolado e elas colocam mais problema ali, colocam mais entropia no sistema. Aí o cara chega e dá-lhe uma bolacha porque o cachorro está chorando. Né? O que está acontecendo? Você está fazendo com que o animal vá em direção ao desamparo, que é análogo à depressão em seres humanos, né? Sim. Você está fazendo com que o animal fique desamparado, porque ele está expressando, né, uma emoção negativa. Aí você vai lá e bate, sabe? Para poder apagar a fogueira, vai lá e joga só um pouquinho de gasolina lá para poder apagar a fogueira. Exatamente. Aí vai ter gente que vai falar assim, não, mas ele cala a boca. Tá, ele cala a boca e ele vai exibir outro problema. Ou por um tempo. E aí ele vai exibir outro problema comportamental. Por exemplo, ele já não pode mais chorar, aí ele vai começar a lamber a pata. Com certeza. Aí, isso daí, às vezes, e o pior, tem tutor que não liga. Fala, se ele lamber a pata, para mim, dane-se. Ou senão nem consegue associar isso também. Que está lambendo a pata por um motivo de estresse, um motivo comportamental. Exatamente. Geralmente vai parar no dermato, o dermato quebra a cabeça, porque vira um problema dermatológico, lógico. Vai fazer aquele monte de exame para ver se não tem nada dermatológico, ou se não tem nada hormonal, depois de descarta, porque a gente só pode confirmar dermatite por estresse, né? Dermatite atópica, depois de descartar todas as outras possíveis, né? Exato. E é o pior, porque depois que vocês descartaram tudo isso, aí que vocês vão lembrar do comportamentalista, porque o diagnóstico de comportamento é um diagnóstico de exclusão. É exclusivo. Então, depois que você descartou tudo, não,
não era, não era fungo. Não era um problema bacteriano. Não é de origem nervosa. Não é blá, 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 blá. Descartou tudo, cara. Chama um comportamentalista que isso deve ser comportamento. E nisso aí já foi quanto tempo? Quanto tempo que o animal está sofrendo? Essa que é a grande questão, né? Às vezes é uma vida inteira. Pois é muito pouco bem-estar para uma vida do animal, né? Exato. Por isso que o investimento, a atenção que tem que ser dada para o comportamento e ainda mais para o comportamento de filhotes, ela é refletida no longo prazo. Então, a gente tem que ter muita atenção no momento de adotar um filhote ou de comprar um filhote, no momento que o filhote chega na nossa casa, porque pode ser que ele vai apresentar problemas comportamentais daqui a 2, 3, 4 anos por conta da primeira semana de vida dele na casa. É isso mesmo. Isso mesmo, Guilherme. Eu faço coro aí ao que você está dizendo, né? Porque é muito importante que as pessoas entendam que comportamento, tentar-se para comportamento não é frescura. Não, totalmente. O comportamento, inclusive, a maior parte, tem vários estudos ao redor do mundo, né, e que relatam, né, que a principal causa de abandono é comportamento. Tem um artigo excelente do Dr. Fabiano Borba lá no site do Clube dos Bichos, exatamente sobre esse assunto. Depois vocês acessam lá, porque o artigo dele está, assim, fantástico, fantástico mesmo. Doutor Fabiano Borba. Pode falar, você estava só falando do autor do artigo. Pode continuar. Não, era só, assim, o que eu queria colocar, né, é que, assim, a importância disso, ela é tão grande que ela pode até chegar a inviabilizar a tua relação com o teu animal. A gente falou muito sobre cão hoje aqui, mas com o teu gato também. Lembrando, olha só, os gatos, a fase crucial deles de aprendizagem é mais curta, tá? Vai até 2 meses. Então, até 2 meses, você pense bem como você vai trabalhar esse gatinho, tá certo? Acostume ele com pessoas, acostume ele a ser tocado, porque depois esse período fica mais difícil. Não é que fica impossível. Aí chega uma jaguatirica para a gente atender na clínica, né? Exato. Aí tem que chamar o pessoal de silvestres, né? Exatamente. Aqui no clube, quem responde para essa área é a doutora Jéssica para a gente, porque chega umas onças para a gente atender de vez em quando, tem condição, não. É complicado. Doutor Fabiano, a gente teria, assim, mais umas 15 ou 20 perguntas para poder fazer aqui, que chegaram para a gente. Só que, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. E a gente vai encerrar por hoje essa live sobre o comportamento de filhotes, mas com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no Clube dos Bichos. Lives sobre comportamento vão se repetir, a gente espera. O convite vai ser feito novamente para o Dr. Fabiano. Só que a gente vai, possivelmente, nas próximas, mudar o enfoque de filhote para outras espécies, para outras fases da vida, com outros direcionamentos. Fabiano, queria mais uma vez agradecer a você, seu tempo, seu conhecimento, a sua participação aqui com a gente no Clube dos Bichos, seja aqui nos vídeos, seja nos artigos lá no nosso site, no Instagram. Deixar as portas sempre abertas para você, que é um prazer enorme receber você aqui no clube. O prazer é todo meu, estou disponível, viu? E assim, vamos fazer mais lives, responder perguntas, porque é muito motivador, viu? Estar falando e podendo difundir conhecimento, ajudando as pessoas. Eu espero que tudo isso que a gente falou aqui tenha alguma validade para você, né, que está aí nos ouvindo. E, enfim, tenha paciência e ouça, né, porque é muita informação. Então, se programe e preste atenção, que eu acho que pode te ajudar bastante. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente vai deixar o Instagram do Dr. Fabiano aqui na descrição desse vídeo. Sigam ele lá no Instagram.
A gente também vai deixar o Instagram do Clube dos Bichos. Segue a gente lá, que toda semana a gente vem postando conteúdo para vocês lá. Muito obrigado a todos. A gente se vê nas próximas transmissões aqui do Clube dos Bichos. Um abraço e boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Falou. Falou.